A graça e a paz, igreja. Pode tomar assento, amados irmãos. Glória a Deus, obrigado por esta recepção tão calorosa, tão maravilhosa, né? Que vocês sejam muitos abençoados cada dia, como tem sido abençoada esta igreja, né? Glória a Deus, vida do pastor, do nosso pastor Anselmo, a Rose, né, que trabalham aqui. E Deus tem concedido as vitórias. Amém, amados? Hoje foi me dado um tema que o pastor Anselmo me passou, falou assim, pastor, é recomeço. Eu falei, meu Jesus, me ajuda, Senhor. Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra, porque a palavra sempre tem para nós, irmãos, algo muito especial para a nossa vida. Esta palavra, ela é a bússola para nós, ela é a verdade, ela é a fonte de toda a bênção de Deus para o ser humano. Ela que nos guia, ela nos ensina, nos inspira, nos instrui, nos redargue, nos corrige. A palavra de Deus, ela é fundamental para a vida do cristão. Por isso que todos os cultos da IBC sempre têm uma palavra. Amém? Eu me lembro do pastor Ari, pastor Anselmo, que ele, quando nós iniciamos no ministério, ele falava assim, olha, vocês quando se reunir, pode ser 2 ou 3 para uma pequena reunião, não esqueça, leia a palavra. Amém, queridos? Então a palavra de Deus ela é fundamental. Abra a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de ler até o versículo 10, tá bom? Aliás, até o versículo 11. Eu vou lendo, para ser mais rápido, depois talvez eu peço para vocês repetir algum, tá bom? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Vamos ao 5, todo mundo junto? Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vamos todos nós, o 9? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas a palavra de Deus é sempre boa, né? Amém, irmãos? Glória a Deus, os passos para um recomeço de sucesso. Até nós fizemos uma tela ali, né, pastor? Repete comigo, vamos lá? Passos para um recomeço de sucesso.
Vivemos nesta vida, uma pequena introdução minha aqui, tá? Vivemos nesta vida cheio de projetos, propósitos, onde às vezes paramos e recomeçamos tudo novamente, ou até mesmo completamos um ciclo em nossa vida e recomeçamos outro, ou até mesmo o Senhor Deus nos destina a recomeçar na nova direção dada por Ele. Estamos sempre em atividades, tanto na vida secular, empresarial, profissional, financeira, quanto na vida espiritual. Não podemos esquecer que temos um Deus misericordioso, piedoso, bondoso, que Ele pode nos ajudar, e Ele está sempre disposto a trabalhar conosco, neste recomeço, nesta luta, nas nossas batalhas. E Ele é o nosso sócio, Ele é o nosso verdadeiro sócio. Ele é um sócio que Ele não tem alfacatua com Ele não vai te enganar, está entendendo? Ele é um sócio fiel, você pode confiar nele. Por isso é muito bom termos este parceiro tão fiel e justo em tudo que projetamos, tanto no reino de Deus, quanto na nossa vida cotidiana. É interessante, irmãos, que tem um hino que diz assim, ó, eu sou sócio de Deus e sou muito feliz, não é isso? Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Que sócio maravilhoso, hein? Aí depois ele fala na outra estrofe, eu não vou cantar muito não, tá? O meu sócio deu tudo, e eu quase nada. Ele deu sua vida, e eu, minha alma angustiada. Ele deu-me o conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto. Eu sou sócio de Deus, e sou muito feliz. Nesta sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Glória a Deus. Este sócio. Então, a primeira coisa, irmãos, que você tem que já, para dar um bom recomeço, seja em qualquer área da tua vida, eu não sei como é que é a tua vida, Deus sabe, você sabe, mas você já tem que chamar Deus para ser o teu sócio. Ele está sempre disposto, porque Deus, quando Moisés partiu, nós lemos aqui na palavra, Deus falou para Josué, Josué, é você mesmo, você que foi que lutou com as malequitas, você era servidor de Moisés, então é o seguinte, agora você pega este povo, passa este Jordão, porque o rio Jordão estava bem próximo onde eles estavam, toma posse da terra que eu dou aos filhos de Israel. E a Bíblia diz aqui, né, irmãos, que Deus fez promessas para Josué. Falou assim, olha, não há ninguém que se susterá diante de ti. Quantos dias, Senhor? Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés. Você viu, Josué, os milagres que aconteceu lá no Egito? Vi, Senhor. Você viu, Josué, quando vocês passaram o Mar Vermelho? Vi, Senhor. Você viu, Josué, quando Moisés feriu a rocha e ela deu água? Você viu, Josué, quando você venceu a batalha lá dos amalequitas? Quando Moisés, o meu servo, ficou lá no monte com as mãos levantadas, porque Arão e Ur seguravam as suas mãos, e você vencia lá embaixo? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh, meus irmãos, nós podemos contar com esta ajuda divina, com
com esta sublimidade de promessa de Deus para a nossa vida. Então, eu coloquei aqui, irmãos, é importante que Josué, ele foi um camarada obediente. Josué não falou assim, Senhor, não é isso aí, não vai dar para mim, não. Olha, Senhor, isso está difícil para mim. Não. Porque, às vezes, irmãos, você tem alguma coisa a recomeçar, alguma coisa a fazer, e você começa a olhar os obstáculos e você para. Mas eu quero dizer nesta noite que o mesmo Deus que estava com Josué, Ele está conosco também nas nossas batalhas da vida. Nos nossos recomeços, Ele é poderoso. Se você caiu, Ele é poderoso para levantar. Amém? Então, queridos, nós vemos aí que Josué ele foi obediente. A Bíblia diz aqui que, só que teve também alguns mandamentos de Deus. Vamos ver os mandamentos de Deus primeiro. Ele falou assim, esforça-te, tem muito bom ânimo. É interessante que 3 vezes nesse texto, Deus fala para Josué, esforça-te. Uma das coisas que está dentro da necessidade da nossa obediência para com Deus é o esforço. É o esforço. Se você não fizer esforço, irmãos, você não vem na igreja. É verdade ou não é? Hoje é feriado, hoje não vai ter ninguém. Não é assim? Não, não é assim. Não, você tem que ter esforço. Não, eu vou na casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus. Irmão, tem um trabalho aqui para ser feito. Eu estou junto, irmão, eu estou junto com vocês, entendeu? Esforço. Então, é muito importante ter este posicionamento de ser esforçado. Tá? Então, preste bem atenção, irmãos. Agora, outra coisa que Deus falou para ele, falou assim, tem bom ânimo. Uma das coisas que Jesus disse quando eles estavam no meio do mar, ali da Galileia, remando, lutando contra aquela tempestade. Vocês se lembram quando Jesus veio andando por cima das águas? Ainda eles gritaram assim, é um fantasma, ai, ai. Jesus não chamou ele, seus covardes, não chamou. Jesus falou, seus frouxos, também não chamou. Jesus falou assim, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você pode glorificar Deus? Meu irmão, Deus está sempre dizendo para nós, nos recomeços da nossa vida, tende bom ânimo. Porque o desanimado, nem no céu, o Elias estava meio desanimado lá, não é verdade? Eu agora não eu mereço morrer, Senhor, só não resta eu. Deus falou, não, agora não. Eu vou levar você de uma outra forma, agora não. Eu não quero desanimado aqui no céu. Vai estragar o culto. Mas, irmãos amados, olha só, Deus conta com pessoas animadas. Pastor, está tão difícil a minha luta, está uma batalha, mas Deus é o fortalecedor de você, da sua vida. Pastor, como que é difícil, mas eu não consigo nem ir na igreja, eu estou mancando, eu estou não sei o quê, né? Irmão, vem na igreja, mesmo rolando mesmo, mas vem à casa de Deus. Amados, então, esse posicionamento muito importante para a nossa vida, esforço e ânimo, tá? E preste bem atenção, também tem que tomar cuidado com os desanimados do teu lado, viu? Às vezes você vai querer recomeçar um negócio, não é verdade? Porque pode acontecer, alguém aqui pode estar com intenção, e fala assim, eu vou abrir uma loja de bolo aqui nesse bairro, né? Vou fazer uns bolos gostosos, uns bolos de chocolate recheado. Vamos vender para esse povo, né? Aí alguém chega desanimado e fala assim, aqui nesse bairro ninguém gosta de bolo, não. Ele nem sabe, entendeu? Eu falo, não, aqui ninguém gosta de bolo. E aí o desanimado sempre tem alguma coisa para baixar o teu astral, né, que fala, né? Abaixar o teu altruísmo. Então, irmãos, tem que tomar cuidado com o desanimado.
Às vezes ele fala assim, vou abrir aqui uma oficina mecânica nesse bairro, porque não tem nenhuma oficina. Aí o outro fala, não, rapaz, daqui todo mundo leva na concessionária da Volks aqui, ó, na da GM. Não, meu irmão, se você tem um propósito, um posicionamento, falou com Deus, faça, realiza, porque Deus dará sucesso para a tua vida. Você pode glorificar Deus? Então, irmão, não esqueça disso, tá? Faça isso, tenha posicionamento, porque o progresso vai chegar. E você sabia que é você mesmo que vai fazer prosperar o teu caminho? Presta atenção. Verso número 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tem que fazer o quê? Antes, vocês estão com a Bíblia aberta ou vocês fecharam a Bíblia? Hã? Verso 8, vocês têm que ter paciência comigo. Vamos lá? Verso 8, vamos todo mundo junto? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Aí que vem o porquê, Porque então, amém? Então farás prosperar o teu caminho. E então, outro então aí, prudentemente te conduzirás. Irmãos, a palavra de Deus, conforme eu disse para vocês, ela não é uma bússola para a nossa vida. Por isso que Deus já falou direto para José, não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela. E é você que vai fazer prosperar o teu caminho. Quem foi próspero, que Deus fez prosperar o seu caminho, irmão? Deus fez prosperar o meu caminho. Glória a Deus. Quando você está na palavra, irmãos, você é abençoado, você tem direcionamento, você tem orientação divina, você tem paz com Deus, você vai fazer alguma coisa, você sente que Deus está com você. Você lê um versículo e fala assim, o Senhor é comigo, assim como ele foi com Moisés, aqui está dizendo que ele seria com Josué, o Senhor também é comigo. Amém? Você toma posse da palavra. Outro detalhe, irmãos, ele foi obediente. E o versículo da obediência, olha aqui, o versículo 10 do capítulo 1, diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo arraial, ordenai ao povo, dizendo, faz a mochilinha, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá, não vai ser eu que vou te dar, vai ser o Senhor vosso Deus, vocês vão possuir a terra. Meus irmãos, era um marco ali importantíssimo para o povo de Israel. Eles já haviam andado 40 anos naquele deserto, por desobediência deveriam ter entrado mais bem antes na terra prometida, mas agora chegou o momento deles entrarem. E Deus levanta um corajoso para dizer, olha, dentro de 3 dias nós vamos passar este Jordão. Mas está difícil. É Deus que vai abrir o Jordão. Amém, irmãos? É Deus que vai dar a terra prometida, é Deus que fará, fica despreocupado, porque o Senhor fará milagre. E realmente, depois se você continuar lendo, nós não vamos ler, mas se você continuar lendo na palavra de Deus, você vai observar que o rio Jordão se abriu, quando os sacerdotes puseram a planta do pé no rio, né, pastor? Aí, e colocaram a arca ali dentro, irmãos, as águas pararam e o povo atravessou em seco. Você pode glorificar Deus? Deus é cumpridor das suas promessas, da sua palavra. Se nós formos obedientes a Ele, certamente, irmãos, haverá sucesso na nossa vida. O crente não pode ser pessoas de insucesso.
Mas, às vezes, pode acontecer algum insucesso na vida, sabia? Sabe por quê? Porque nem sempre, não é verdade, as coisas se dão tão certo para nós nos tempos de hoje. Agora, o Henry Ford, ele citou uma palavra lá no passado, não sei em que ano que foi, o Henry Ford era o dono da Ford lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, olha, o insucesso é apenas uma oportunidade para um recomeço com inteligência. Olha só, o insucesso. Então, irmão, se você não teve sucesso em alguma situação, é Deus te dando uma oportunidade para você estudar mais, para você analisar mais e para você ter um recomeço com inteligência. Você pode glorificar Deus? Essa não foi palavra da Bíblia, mas foi palavra de um homem sábio aqui na terra, que teve uma, que tem não, porque ele não é mais vivo, né? Agora a descendência dele da Ford. Irmãos, outra coisa muito importante, agora é outro personagem, tá? Abra sua Bíblia em Neemias. Nós vamos ler agora, irmãos. Nós vemos ali, então, a obediência de Josué, né? Vamos ver agora o posicionamento de Neemias. Foi outro homem que orava, que tinha contato com Deus, que buscava a Deus, que temia a Deus, que tinha propósitos. Olha só, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, e disseram-me, Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4, e disseram-me os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias, agora, eu mudei agora, né, irmãos? Oh, meu Deus, ajuda eu. Agora, Neemias. Neemias, irmãos, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, lá na Babilônia, lá em Suzã. E ele, esse copeiro do rei, ele recebeu alguém de Jerusalém e ele perguntou, como é que está lá a cidade? Contaram para ele, olha, lá está numa ruína terrível, lá está difícil, todas as portas queimadas. E aí ele fala aqui que ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou, orou a Deus, e ele falou, Deus, dá-me graça, Senhor, para me chegar perante o rei, que ele possa me abrir uma porta, Senhor, seja favorável a mim. E um dia ele chega lá para servir o rei, e ele estava com um semblante triste. E o rei falou, o que está acontecendo com você? Você perdeu alguém? Por que teu rosto está triste? Não é senão tristeza de coração. Então temi muito, ele diz aqui no capítulo 2, 3, né? Temi muito. Disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, tendo sido consumidas pelas suas portas? Ao rei perguntou para ele no verso 4 do capítulo 2, e o rei me disse, que me pedes agora? Então, o que ele fez? Orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Ele tinha um propósito, ele tinha um posicionamento firme, ele orava a Deus, ele falou, nós vamos recomeçar esta reconstrução de Jerusalém, Deus nos fará prosperar. Meus amados irmãos, se você tiver propósito com Deus, orar a Deus, clamar a Deus, Deus é poderoso para fazer algo especial para a tua vida. Então, amados, nós vemos aqui que ele teve um posicionamento firme. Olha o capítulo 2, versículo 8 de Neemias, aí para você ver como é que está escrito. 2,
18, aliás. 2,18, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Meu irmão, minha irmã, você saiba de uma coisa: quando você tiver um propósito firme com Deus, que for do agrado de Deus, a mão de Deus será favorável para você. Não esqueça disso. E ele falou assim: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E o verso 19, irmãos, olha só, geralmente, quando você vai começar ou recomeçar alguma coisa, sempre haverá inimigos. Não esqueça, são os obstáculos. Sempre haverá inimigos. Aí diz assim, ó, o que eu vim do Sambalate, verso 19, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, o que fizeram? Zombaram de nós, desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, o inimigo, os que é contra as tuas coisas, vão zombar de você, vão desprezar você, mas saiba de uma coisa: o teu Deus nunca te desprezou, o teu Deus nunca te abandonou, o teu Deus nunca te deixou, o teu Deus nunca falhou com você, e jamais falhará, porque Ele é Deus poderoso, no céu e na terra. Ele trabalha por aqueles que nele esperam, diz a palavra. Confia em Deus, crê em Deus, há um favor divino para a tua vida. Não desista. Se alguém venha te desanimar, se alguém venha desprezar você, saiba que o teu Deus trabalha por você. Se liga a Deus, se conecta com Deus, ore a Deus, busque a Deus, que o Senhor fará milagres na sua vida. Amém, queridos? Então, amados, olha aqui só, olha para você ver, olha. Aí diz o versículo 20, o Neemias, posicionamento de Deus, irmãos. Olha o que ele diz no verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus, olha só, é o que nos fará prosperar. Glória a Deus. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aí ele fala assim: mas vocês, Sambalate, Tobias, Amonita, Gesem, vocês não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele estava posicionado. Ele falou assim: olha, é o nosso Deus que nos fará prosperar. Então é o seguinte: Deus vai fazer nós prosperar nessa etapa, nesse recomeço, dessa reconstrução dos muros. Deus vai fazer prosperar, mas nós também que somos sócios dele, olha só, o hino que eu cantei, está certo? Nós que somos sócios dele, nos levantaremos, olha só, irmãos, e edificaremos. Porque Deus não ia enviar anjo para poder reconstruir, pegar as pedras, reconstruir os muros de Jerusalém. Deus ia usar aquelas pessoas que estavam ali. Deus, irmãos, não vai enviar anjo para poder socorrer você nos teus negócios, sabia? Deus tem esse poder, mas Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você edifique, Deus quer que você se esforce, Deus quer que você tenha propósito, Deus quer que você tenha posicionamento. Deus quer isso da nossa vida. Você pode glorificar Deus por isso, irmão? Amém? A irmã Rose tinha falado que hoje é um dia de aprendizado. Eu acho que eu estou dando mais um estudo bíblico, né, irmã Rose, do que uma mensagem. Amém? Então, irmãos, nós temos que estar sustentados nesta palavra. Glória a Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Olha, irmãos, e o inimigo, olha o capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6, versículo de número 15. Pastor, eu não sei onde tem relógio aqui. Ah, tem. Ó, já está dando quase a hora. Vamos lá, irmãos. Ó, capítulo 6, versículo 15.
Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul. Em quantos dias? 52, não, o 25 é um dia que acabou o muro, tá certo? Agora, em 52 dias, olha o verso 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, olha só, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque o que, irmãos? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia, é Deus que vai fazer esta obra, irmãos. Quando você se levanta, quando você se posiciona, quando você tem propósitos firmes com Deus, Deus trabalha, é Deus que vai fazer, o inimigo vai ver, e vai ficar com os olhos, aqui a Bíblia diz, ficaram com os olhos abatidos, né? Triste, tiveram que reconhecer que foi Deus que ajudou eles. Amém, amados? Então, queridos irmãos, mas nós não podemos nos esquecer que ter a obediência e posicionamento, ela nos dará um recomeço de muito sucesso na nossa vida. Tá? Não esqueça disso, porque Deus é contigo quando você tem firme propósito. Não seja molengo, não seja firme. Agora, aqui eu trouxe mais alguns exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram posicionamentos firmes, posicionamentos sólidos. Um exemplo foi Daniel. Daniel chegou na Babilônia, ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, é bem verdade que esses nomes eram nomes babilônicos, o nome deles mesmos era Misael, Ananias e Azarias, parece. Aí, irmãos, a Bíblia fala assim que Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Então, Daniel, ele falou assim, não, vamos nos reservar, porque o nosso Deus não permite, porque eles foram levados para a Babilônia, mas eles eram crentes em Jerusalém, eles serviam a Deus, servos de Deus. Eles falaram, não, nós não vamos nos misturar nessa questão da alimentação. Fizeram uma prova lá, vocês conhecem a história, mas ele teve um posicionamento firme, ele não voltou atrás, ele não recuou, entendeu? A fé, irmãos, junto com esse propósito, obediência, posicionamento, oração, Deus honra você sabia? Quando você tem posicionamento firme, glória a Deus, você não se vende por qualquer coisa, você é servo do Deus Altíssimo. Então, amado, você percebe aí que como é bom viver em comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mesmo assim, passou-se o tempo, muitos anos, não sei quantos anos, mas entrou um outro rei que se chamava Dário, convencer o rei para fazer um edito, né, aqueles homens, aqueles astrólogos, os que serviam lá, convenceram o rei para fazer um edito, que quem orasse a outro Deus, né, durante o espaço de 30 dias, ó rei, que ele seja jogado na cova dos leões. O rei foi lá e assinou, fez a assinatura dele. Está feito. Quando Daniel soube, porque eles queriam pegar Daniel, porque Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. E ele orava, fazia questão de orar, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. E aí o pessoal olharam lá, ó o Daniel está orando lá, está orando, vamos falar para o rei. Irmãos, e a Bíblia diz que quando ele soube disto, ele continuou a orar como fazia antes. Tinha posicionamento firme, tinha propósitos firmes. Oh, meu irmão, se você tiver propósitos firmes, posicionamento firme,
Deus fará prosperar o teu caminho, Deus aumentará a tua sementeira, Deus fará prosperar os teus negócios, Deus fará você ser promovido, porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas milagrosas. Nós temos a nossa oração lá, o despertar, e hoje eu ouvi um testemunho que eu fiquei tão feliz e alegre. Uma irmã faz uns 3 meses que vem vindo na oração, e ela falou para mim: pastor, eu coloquei um único pedido nesta caixinha, nesta arquinha aí, e pedi para Deus salvar o meu filho. Pastor, ele não mora comigo, ele mora distante, e ele ligou para mim a semana passada, falou: mãe, a senhora sabia que eu aceitei Jesus? E eu vou me batizar domingo que vem. Falei: glória a Deus, a resposta da oração estava ali, irmão. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, irmão, pode dar. Sabe por quê? É milagre, é resposta de oração, irmãos. Deus cuida de quem ora. E vocês conhecem a história do Daniel, né? Ele foi lançado lá, porque não teve jeito, ficou lá, e ele fez os leões um travesseirinho para ele dormir. Ficou lá no meio dos leões. E quando o rei chegou, o rei também não dormiu, né? Porque ele ficou perturbado, falou: não é possível, Daniel está morrendo. Mas antes dele lançar, ele falou assim: ó, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderá livrar-te da boca dos leões. Aí, quando ele gritou lá: Daniel, foi lá pela manhã, né? Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? O Daniel, lá da cova dos leões, grita: vive para sempre, ó rei. Que era uma forma de cumprimento, de respeito ao rei, está entendendo? Aí ele falou: o meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus, irmão? Então Deus, irmãos, Ele cuida daquele que tem propósitos, tem firme propósitos, posicionamentos. Outra pessoa, irmãos, que teve um posicionamento quando teve um recomeço, foi Jó. Jó foi uma luta, uma batalha, né, tudo ali, passou por toda aquela situação, seus amigos acusavam, ele defendia, mas quando ele cita no capítulo 42, versículo 2, ele fala assim, ele se posicionou diante de Deus, ele falou assim: ó, bem sei que tudo podes. Olha só, irmãos, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro do que antes possuía. Então, queridos, você teve posicionamento diante de Deus. Meu amado e querido irmão, você que serve na igreja, você que faz também uma obra para Deus, não esqueça, você tem que ter posicionamento firme. E outra situação também, se você estiver distante dos caminhos do Senhor, tem um exemplo de um posicionamento firme, é o filho pródigo. O filho pródigo disse no seu coração, falou assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante os céus, não sou digno de ser chamado teus filhos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pai, quando viu ele todo esfarrapado, o pai não fez nenhuma acusação contra ele. O pai o abraçou, o beijou, e ainda falou assim: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, coloca umas alparcas nos seus pés, e coloca o anel em seu dedo, que nós vamos reatar a aliança.
Se você for uma das pessoas que se recuou, que se afastou dos caminhos do Senhor, que desanimou, mas nesta noite eu quero dizer para você que Deus tem roupa nova para você, Deus tem aliança para você, e Deus faz uma festa para você. Ele tem esse poder, irmãos, Ele tem esse poder. Ah, irmãos, como é bom termos um posicionamento de servir a Deus, sabe, assim, com muito amor, com gratidão a Deus. A gente percebe, o apóstolo Paulo também, ele tinha assim, um posicionamento muito firme em relação ao Evangelho, mesmo sendo perseguido, mas ele fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim, que me amou e se entregou por mim. Aí ele fala lá no final de Gálatas, ele fala assim, ó, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Você pode glorificar Deus, irmãos? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Depois chamo o pastor Anselmo. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar muito a sua vida, tá bom? Que Deus possa conceder muitas vitórias para você. Você tenha obediência, posicionamento firme, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Vem aqui, pastor. Eu passo para você, pode realizar.